Bom, pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Wilton Santos, eu sou médico reumatologista e eu faço parte do corpo médico consultor do Grupo SEIB. Bom, o webinar hoje ele está acontecendo aqui na sede do SEIB, a gente está aqui dentro da sede, o que está atrás aí ao fundo é o núcleo técnico operacional do Grupo SEIB. E hoje o tema, a proposta do tema para hoje é o papel dos imunomoduladores e dos antivirais na Covid-19. Bom, nós vamos, para falar sobre esse tema, a gente vai ter dois palestrantes, um que vai falar, então, em primeiro lugar, sobre o tratamento imunológico, e depois a gente vai ter um outro médico, consultor do SEIB também, que eu já vou apresentar, que vai falar sobre o tratamento antiviral na Covid-19. A participação de vocês pode ser através de envio de perguntas. Então, tem o Q&A aí em cima, no Zoom, que são questions and answers, e vocês podem, está localizado na barra inferior do Zoom, vocês podem, então, à medida que as apresentações forem acontecendo, vocês podem enviar as perguntas. Bom, então, a gente vai começar falando sobre o tratamento imunológico. E para apresentar esse tema, a palestra, eu vou convidar, então, a doutora Karina Mello, que é uma médica imunologista, e também faz parte dos consultores do Grupo Médico Consultor do SEIB. Então, Karina, boa noite. Boa noite. Obrigada, Wilton. O meu tema é sobre o papel dos imunomoduladores e antivirais na Covid-19. Eu vou falar sobre o tratamento imunológico. Falar de tratamento imunológico na Covid-19 significa usar medicamentos para modular a resposta imune quando essa resposta se encontra desregulada. Nós vamos fazer uma abordagem geral sobre o interferon-1, anti-interleucina 6, plasma de convalescente, imunoglobulina humana e corticoide. Para falar desses medicamentos, nós necessitamos explanar brevemente sobre a resposta imunológica antiviral. A resposta imunológica ou resposta imune, ela é didaticamente classificada em resposta imune inata e adaptativa, dependendo do tempo de infecção. Na imunidade inata antiviral, o interferon do tipo 1 tem um papel muito importante nessa regulação. Além disso, tem a influência também nas células natural killer, ou a imunidade adaptativa, ou linfócito, ou através da lise da célula. Aqui eu vou explicar um pouquinho, sucintamente, o papel do interferon, do tipo 1. Ele tem uma função de regular essa resposta imune no início da infecção, através de liberação de sinais para as células vizinhas, promovendo uma proteção da célula vizinha no sentido de evitar de interferir na replicação do nome, daí o nome interfere. Ele interfere na replicação viral. Além disso, a célula infectada, por conta dessa citocina, ela recebe sinais que induzem a apoptose, que é a morte celular programada. E o interferon do tipo 1 também ativa outras células do sistema imunológico. Na resposta imunológica adaptativa, nós gostaríamos de ressaltar o papel importante dos linfócitos, principalmente linfócito CD4, na função efetora TH1. Então, assim, vamos só relembrar. A célula, o vírus é capturado pela célula dendrítica, ela processa esse vírus e apresenta através do receptor
MHC de classe 2 para o linfócito CD4, peptídeos virais. Esse linfócito CD4, ele se diferencia em célula efetora, TH17, célula folicular e na célula TH1, que tem uma importância muito grande na resposta antiviral. A célula efetora, TH1, ela age ativando o linfócito B em célula produtora de anticorpo, inicialmente IgM, depois os outros anticorpos, IgG e IgA, ativa macrófago através de liberação de citocinas, aqui no caso interferon gama, também sinaliza para o linfócito CD8 para a produção de perforinas e granzimas que lisa a célula infectada. Então, na resposta imunológica adaptativa, as células efetoras são os linfócitos CD4 e também o CD8 agindo na lise. Eu gostaria de ressaltar o papel das citocinas. São várias citocinas durante um processo infeccioso viral. Aqui nós vemos que as citocinas são produzidas por diversas células, tanto as células da imunidade inata, aqui representado pelo macrófago alveolar, por monócitos e pelos linfócitos T. Elas são produzidas e geram feedback positivo através da produção de interferon gama. E aí nós temos dois caminhos. O que nós esperamos, né, que é uma resposta imunológica normal, em que há a eliminação do vírus, a produção de anticorpos neutralizantes e sem dano tecidual. Caso esse sistema imunológico ele reaja de forma inadequada por alguma dificuldade prévia ou comorbidade ou algum defeito imunológico mesmo que a pessoa apresente, essa resposta ela se torna disfuncional. E isso leva a um infiltrado excessivo de células, de linfócitos, de macrófagos, uma produção exagerada de citocinas representadas aqui por esses círculos coloridos, né, chamada tempestade de citocinas. É uma produção excessiva e uma ativação excessiva dos linfócitos e outras células da resposta imunológica, tanto imunidade inata quanto imunidade adaptativa. E os anticorpos produzidos, eles não exercem uma função neutralizante. Isso leva ao extravasamento de líquido, causando um edema pulmonar, a síndrome respiratória aguda, e isso pode comprometer todo o organismo, levando à coagulação vascular disseminada. Essa é uma figura mostrando algumas características da COVID-19. Por que nós ressaltamos isso? Porque os imunomoduladores, que têm essa função de modular essa resposta imune, são indicados nesses casos com o sentido de diminuir essa resposta disfuncional. Então, há um alto índice de replicação viral, a chamada tempestade de citocina, são várias citocinas produzidas de forma exagerada, ressaltamos a interleucina 6, pode evoluir com a síndrome respiratória aguda grave, um aumento de marcadores de inflamação, presença de hemoglobina livre por conta da lise celular. E na COVID grave também existe uma linfopenia. Nós vimos que os linfócitos TH1 e CD8 são importantes nessa resposta imune antiviral, e nesse caso parece que há um influxo de célula da corrente sanguínea para o tecido, causando uma linfopenia, também uma eosinopenia e é descrito também a neutrofilia. E num processo mais tardio tem a coagulação vascular disseminada por, talvez, infecção do próprio endotélio vascular. E aí nós entramos, então, nos tratamentos. Que opções terapêuticas são citadas na literatura até o momento no combate à COVID-19 grave ou em pacientes críticos, né?
nós encontramos esse trabalho em que são descritos 77 adultos, 21 pacientes com comorbidade, e foi usado interferon alfa por via inalatória associado ao antiviral. Os autores observaram uma redução da replicação do vírus em aproximadamente 20 dias, uma redução dos marcadores de inflamação. Nesse caso, foi usado um antibiótico profilático. Nenhum desses 77 pacientes evoluiu com síndrome respiratória aguda grave ou necessidade de UTI. Agora, se a gente vai buscar trabalhos de revisão, tanto da infecção pelo SARS-CoV do tipo 1, a síndrome respiratória do Oriente Médio, também causada pelo coronavírus, nós observamos que é controverso o resultado do interferon do tipo 1, no sentido de ajudar o sistema imunológico para combater o coronavírus do tipo 2, né? Então, não tem alteração de mortalidade. Alguns autores acreditam que pode haver um efeito deletério por indução, por essa citocina, né, pelo interferon do tipo 1, de genes potencialmente patogênicos. E, além disso, a dose, a via de administração e o tempo não é muito bem definido. Um outro medicamento, no sentido de regular para menos essa resposta, seria o tocilizumab, que é anti-interleucina 6. A interleucina 6 é produzida por diversas células, linfócitos, macrófagos, e é uma citocina muito importante de atividade pró-inflamatória. Nesse trabalho foram 21 pacientes, todos adultos, a maioria desses pacientes eram homens, tinham lesão pulmonar grave e aumento de interleucina 6. Esses foram os valores encontrados e a referência era de 0,7 picogramas por ml. Os autores descrevem uma melhora clínica e laboratorial em todos os pacientes em até 5 dias. Houve associação com antiviral. E 91 dos pacientes teve uma melhora importante no primeiro dia. Foi usada essa dose de 400 mg por via intravenosa, diluída em soro fisiológico. Não observaram efeitos adversos e todos receberam alta em 15 dias. Outros autores também descrevem que poderia ser uma recomendação na síndrome respiratória aguda grave, com redução de febre, lesões pulmonares e uma melhora da linfopenia. Mas se nós vamos observar revisões sistemáticas, nesse trabalho eles avaliaram 11 estudos. Dentre 352, fizeram uma análise. A maioria são relatos de casos, o número máximo de um trabalho foi 15, e a soma desses 11 estudos foram 29 pacientes, 24 homens, todos em idade adulta. A maioria dos pacientes, eles tinham uma associação com outras medicações, né? Estavam com alguma manifestação de COVID grave e mais 79,3% sobreviveram. Não parece ser uma terapia promissora, ainda tem necessidade de comprovação. A desvantagem seria o alto custo e um possível risco de anafilaxia. Falando do plasma de convalescente, foi feita essa revisão aqui da base de dados da Cochrane, foi plasma de convalescente e imunoglobulina hiperimune. Eles avaliaram 8 estudos, 7 séries de casos e um estudo intervencional prospectivo simples sério. Apesar de no texto estar falando de plasma de convalescente e imunoglobulina hiperimune, todos os resultados foram relacionados a plasma de convalescente. Foram 32 pacientes graves ou em situação crítica, foram observados eventos adversos em 4 e 1 evoluiu para choque anafilático. Esses foram os trabalhos que eles avaliaram. Os círculos vermelhos representam assim, uma pobreza em termos de dados, de informações do estudo, e os autores concluem que foram qualidade ruim, que poderia estar associada com a progressão natural da doença, né? Mas eles concluem que também 48 estudos estavam em andamento
47 avaliando o plasma de convalescente e 1 de imunoglobulina hiperimune. A imunoglobulina hiperimune, só para a gente lembrar, é derivada do plasma humano de pacientes, de pessoas que sabidamente tiveram determinada doença. Então, é uma separação do plasma em que se contém altos níveis de anticorpos de IgG, que é o anticorpo de memória, específico para aquela doença que nós pretendemos tratar. Aqui é o uso da imunoglobulina policlonal. Diferente da hiperimune, são clones de vários anticorpos em que o plasma de milhares de doadores são processados para produção, né, para a retirada dessa imunoglobulina, desse anticorpo. Então, aqui a molécula de IgG no linfócito B, imunoglobulina, quando é liberada, recebe o nome de anticorpo. O anticorpo, ele tem várias funções no nosso organismo. Uma das principais é a neutralização de micróbios e toxinas, mas interage também com as células e os componentes da imunidade inata, como o fagócito, como as células natural killer, ativam célula natural killer, e tem também um papel na ativação do sistema complemento. As principais indicações da imunoglobulina humana policlonal são as imunodeficiências primárias, em que há um defeito genético do sistema imunológico, em que há uma produção deficiente de anticorpo ou um anticorpo disfuncional. Imunodeficiências secundárias, tais como secundárias ao uso de medicamentos ou doenças renais, neuropatia autoimune, a doença de Kawasaki e algumas doenças oncohematológicas, como a trombocitopenia autoimune e leucemias. E o que há de imunoglobulina humana na COVID-19? Eu encontrei esses dois trabalhos em que eles descrevem, né, são relatos de casos também, 3 pacientes nesse estudo chinês, pacientes relativamente jovens que evoluíram com linfopenia, com alteração de provas de atividade inflamatória, e foi usado a imunoglobulina na dose de 400 mg por quilo por 5 dias, mais corticóide, mais antiviral. Os autores relacionam a melhora com o uso da imunoglobulina, e aqui uma imagem da tomografia de tórax em amarela, que é infusão, né? E acredita-se que houve uma melhora do padrão pulmonar, houve também uma melhora de febre, do quadro respiratório, mas tem um viés que não houve grupo controle. Nesse outro trabalho, eles avaliaram 10 pacientes, usaram a metilprednisolona mais 20 gramas de imunoglobulina humana, mais antiviral, mais antibiótico. Os autores relacionam a melhora com o uso do corticoide e da imunoglobulina, mas também fica o questionamento. Foram usadas 2 outras medicações, né? Então, por conta disso, em trabalhos de revisão, se recomenda ter muito cuidado com o uso da imunoglobulina. Por conta do risco pulmonar, possibilidade de fenômenos tromboembólicos, sobrecarga cardíaca, você está dando um volume maior para o paciente. Lembrando que a imunoglobulina humana, ela contém proteína, então se é um paciente que já tem algum comprometimento renal, o uso da imunoglobulina pode levar à falência renal e também choque anafilático. Esses pacientes produzem anticorpos, então a gente está infundindo um anticorpo, pode ter uma reação considerada grave, então não existe uma evidência robusta para o uso da imunoglobulina nos pacientes com coronavírus do tipo 2. E por fim, eu deixei o corticoide, porque o corticoide ele tem uma ação geral na resposta imunológica, tanto na resposta imunológica inata e na imunidade adaptativa. O corticoide ele bloqueia esse processo que o neutrófilo faz durante a circulação para chegar no tecido inflamado, né? Mecanismo de rolamento, adesão e ativação.
O corticoide ele diminui as integrinas e isso dificulta a passagem do neutrófilo da circulação para o tecido inflamado. Daí o uso do corticoide pode levar a uma neutrofilia, um aumento dessa célula no sangue, porque é produzido, mas não chega no local. Além disso, o corticoide ele influencia em monócitos e macrófagos. Lembramos que essas células são importantes no processo de fagocitose, elas englobam o micro-organismo, o patógeno, e liberam dentro da célula, no fagolisossoma, os reativos de oxigênio. Então, o corticoide ele diminui essa função de monócitos e macrófagos. Além disso, aquela apresentação de antígeno pela célula dendrítica, as células T naive, e, consequentemente, a diferenciação em células efetoras, TH1, TH2, também o corticoide pode influenciar de forma negativa. Nesse trabalho retrospectivo, foram avaliados 201 pacientes, né, com média de idade de 51 anos. A maioria dos pacientes eram homens, 84 pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Eles concluíram que houve uma redução na taxa de óbitos quando se foi usada a metilprednisolona, de 61,7% para 46%. Em relação a pacientes que não usaram. 50 desses pacientes receberam medicação e 34 não usaram. O corticoide, ele é a medicação mais citada na COVID grave. É mais acessível, né? Então tem muitos trabalhos citando o uso de corticoide em doses as mais variadas, mas não existe até o momento nenhuma recomendação ou guideline. A OMS, o CDC, eles não recomendam usar de forma rotineira nos pacientes com síndrome respiratória aguda grave, mas seria indicado em pacientes com asma, exacerbação da doença pulmonar crônica, em caso de choque séptico, e a gente tem que lembrar os efeitos adversos, né? Hiperglicemia, hipernatremia, hipocalemia e as infecções bacterianas secundárias. Todas essas medicações que nós relatamos são usadas ou têm essa indicação quando o sistema imunológico responde de forma exagerada, disfuncional, exacerbada ao coronavírus. Lembrando que esses casos seriam os casos graves, equivale a aproximadamente 20% dos casos. No entanto, há muito da Covid-19 que nós não conhecemos, então estamos vendo apenas a ponta de um iceberg. E, de considerações finais, eu gostaria de deixar a mensagem que não existe até o momento ensaio clínico randomizado. Essas medicações teriam um benefício em pacientes hospitalizados, em pacientes graves ou em situação crítica. Com o objetivo de a maioria das medicações foram associadas com antivirais e antibióticos. E lembrando que em derivados de plasma humano, como plasma de convalescente, imunoglobulinas e algumas anti-IL-6, há risco, sim, de choque anafilático. Então, era essa mensagem que eu gostaria de passar de forma breve e depois a gente vai vendo as perguntas, as dúvidas e algum esclarecimento que não tenha ficado muito bem claro, né? Alguma informação que não tenha ficado muito bem claro. Obrigada. Então, eu queria agradecer a doutora Karina pela excelente explanação sobre o papel dos imunomoduladores na Covid-19. Eu só queria lembrar vocês que nós estamos aqui aguardando a pergunta de vocês. Essa na barra inferior do Zoom tem o Q&A, que são questions and answers, perguntas e respostas, que vocês podem endereçar aos dois palestrantes que hoje estão aqui conosco. Então, só para a gente dar seguimento, quem vai falar agora sobre o tema que é o tratamento
antiviral, é o nosso colega, o Dr. Alexandre Cunha, que já esteve aqui conosco. Ele é infectologista, ele é médico, consultor aqui do Grupo Saving e tem atuado fortemente na linha de frente neste momento. Bom, então, após o término do Alexandre, espere um pouco para as respostas, né? Eu convido vocês todos a ficarem mais um tempo, para a gente poder, então, lidar com a participação da plateia, com perguntas para ambos. Por favor, então, Alexandre. Doutora Karina. Olá. Já estão chegando algumas perguntas para a sua palestra, enquanto a gente aguarda o Alexandre Cunha, se ele demorar um pouco. É melhor. Vai fazendo as perguntas para a Karina e vou fechar o programa igual. Olha, tem uma pergunta que foi o Willy Pinheiro que fez, que ele queria saber o seguinte: se a presença de linfopenia associada à neutrofilia seria indicativo de inflamação sistêmica e se essas duas variáveis estariam associadas aí à maior gravidade da doença. Uma das referências que eu pesquisei foi publicada recentemente no ALERJ, e todas essas pesquisas são bem atuais, né? Muito relacionado ao coronavírus do tipo 1, né? E sim, naquela figura que mostra a linfopenia e a eosinopenia, os autores, eles fizeram um levantamento e que se o paciente, nos primeiros 10 dias, de 10 a 12 dias, já tem um número de linfócito total, absoluto, menor que 1.000 células por milímetro cúbico, sim, ele tem um risco de complicar. Né? Ok. E associado à neutropenia. Se esse número de linfócito, a partir de 17 a 19 dias, for menor que 20% das células totais, dos leucócitos, ele pode evoluir para um quadro crítico. E a partir de 20 dias, se for menor que 5%, né, é realmente um quadro grave. Eu acho que tem um reforço disso, sim, a coorte chinesa, ela mostrou isso, alguma coisa também dessa forma. Eles compararam os pacientes que evoluíram grave com os pacientes que foram moderados. Então, os fatores que distinguem esses dois grupos de pacientes foi exatamente isso, foi contagem de linfócitos, linfopenia, leucopenia. Obviamente que ele não parou só em fatores hematológicos, eles mostraram também que alguns fatores bioquímicos estavam associados aos pacientes que evoluíram de forma crítica com a Covid-19, e esses fatores críticos foram PCR extremamente aumentado, aumento de IL-6, que coisas que a gente não tem como... IL-6 é difícil de a gente fazer no dia a dia, né? Mas sim, acho que tem várias coortes que mostram essa diferença, sim, dos que evoluem criticamente. É claro que não deve ser só isso, né? Deve ter bem mais coisas imputadas a má evolução da doença, mas isso sim, já tem muita descrição sobre isso. Eu acho que eu vou seguir, então, com mais... Só complementando, né, Wilton, é o seguinte, assim, tenta-se entender o porquê dessa linfopenia, né? Então, o linfócito, o vírus em si, ele é um hospedeiro intracelular obrigatório. Então, ele infecta e fica lá na célula. E a célula, para se defender, ela acaba entrando no processo de apoptose, que é a morte celular programada, ou sob a ação do CD8, perforinas e granzimas, tem aquela lise celular. Então, pelo próprio processo, e uma outra possibilidade seria esse afluxo para o pulmão, para o órgão, assim, inicialmente mais afetado, e aí diminuir no sangue, né? Então, tem uma linfopenia porque a célula em si foi para o órgão afetado, e aí entra naquele processo de ativação desregulada com liberação de diversas citocinas. Então, muito obrigado. Acho que a doutora Karina deixou claro, são vários mecanismos que estão implicados na linfopenia. Ela falou sobre o efeito citopático do vírus, falou sobre a ação citotóxica de linfócito, né, CD8, e falou também que existe um recrutamento de linfócitos para os órgãos que estão afetados. Tudo isso poderia, então, só respondendo então, a pergunta do Willy, contribuir essa linfopenia. Bom, eu acho que a gente pode seguir. Eu vou fazer mais perguntas. Deixa eu ver só aqui.
Bom, eu tenho uma pergunta que foi feita pela Cádiz de Resende, certo? Ela gostaria de saber sobre plasmaférese na COVID, né? Ela continua na pergunta dizendo que até o momento ela não viu nenhum artigo referindo essa possibilidade, mas ela vê que teria alguma plausibilidade, algum sentido fazer. Aí, o que você acha? Muito boa pergunta. Eu também não consegui encontrar nenhum trabalho de plasmaférese. Eu vi um trabalho só que eles falam de como se fosse uma filtragem de citocinas, né? Que pode ser usado em pacientes graves. Eu vi esse filtro de citocinas uma vez só na vida, quando eu fiquei num curso fora do Brasil, e eles chegavam a usar no paciente séptico, no quadro crítico, realmente. Agora, plasmaférese eu não encontrei também. Tudo bem, eu vou seguir com mais perguntas, né? Bom, tem uma outra pergunta, doutora Karina. Ela agradece a apresentação sua, mas ela faz uma pergunta aqui sobre o tocilizumab no tratamento, então, dos pacientes com Covid-19. Posso seguir? Sim, acho que o Alexandre já está aí, só para a gente arrematar Tá isso. bom. Então, o tocilizumab, a maioria foram aqueles relatos de caso, parece que é realmente uma terapia promissora, né? Há uma questão de definir dose e tempo, mas parece, entre todas as medicações que eu vi, que eu li, parece ser uma medicação promissora, lembrando que se ela estiver aumentada e gerar um ponto de corte acima de 40, foi o que eu li descrito, e com sintomas de descompensação mesmo, né? Febre, aumento de marcadores de inflamação, existem vários, né, já relatado, dedímero, procalcitonina, a desidrogenase lática, ferritina, quando há já esse processo indicando realmente uma descompensação e, lógico, tem que ter um aumento da interleucina 6. Ok, já estamos? Alexandre Cunha? Não, Wilton, ainda está reiniciando o computador que tem a apresentação. Se tiver mais pergunta, para a Karina, pode fazer. Tá. Então, é isso. Acho que a última pergunta foi sobre o tocilizumab. Acho que a doutora Karina tinha deixado já uma mensagem nos slides da participação dessas citocinas, né? Aí a gente tem o TNF, interleucina 1, interleucina 6, e um papel meio que central da interleucina 6 como uma citocina pró-inflamatória. Por que não pensar na possibilidade de se fazer uma droga que inibe isso? Essa é uma possibilidade, e a gente está aguardando mais estudos. Enquanto isso, eu vou fazer mais perguntas que estão chegando. Então, eu vou falar uma pergunta que já é uma pergunta sobre corticosteroides. Então, ele pergunta, a Marcela Conte, ela pergunta o seguinte: sobre o uso de corticosteroides. A maioria, eu não sei se ela afirma, a maioria dos estudos apresenta resultados para o uso da metilprednisolona intravenosa. Então, na pergunta dela, se existe alguma evidência para o uso de outros corticosteroides. Não li nenhum uso de corticosteroide oral. Nós temos que lembrar que se o paciente é um paciente asmático e já faz uso de corticoterapia inalatória, não tem contraindicação de parar a medicação, ou seja, ele tem que continuar usando, né? E o corticoide, eu até chequei hoje no site do Ministério da Saúde, ele está lá como uma das opções, são plasmas convalescentes, o corticoide, usado, hospitalizado, né? Hospitalizado e por via intravenosa. Então, não li nenhum trabalho de uso de corticoide por via oral, até porque ele tem todo aquela influência, né, na resposta imune. Então, se você iniciar com corticoide oral, você pode bloquear, né, ou interferir na resposta imunológica antiviral.
Então, por diversos mecanismos, não li nada sobre corticoide oral. Então, seria uma coisa até para investigar um pouquinho mais, né? Mas só o corticoide endovenoso em paciente hospitalizado, em quadro de choque séptico, exacerbação de alguma doença pulmonar crônica. Eu acho que a pergunta, doutora Karina, ela tem a ver mais se era outro, não é nem sobre via, eu acho. É se além da metilprednisolona estariam outros corticoides. Enfim, pensando se ela estava pensando em Dexa, outros. Porque tem outra pergunta sobre corticoide, qual usar? Qual corticoide usar? Se tem alguma evidência sobre isso. Só complementando uma pergunta, complementando a outra. Tem uma referência da Nature, que foi publicada também, né, agora, né, da Nature, da Autoimmunity Reviews, em que eles colocam no final uma tabela, se a pessoa quiser, eu posso enviar, pode mandar por e-mail, eles colocam uma tabela de algumas doses. Foi o único trabalho que eu li de dose de corticoide, e sim, só vi a metilprednisolona também nesse trabalho. Então, eles citam a dose do corticoide, de imunoglobulina, né? Eu não coloquei porque, como não tem uma definição exata do uso, a avaliação do paciente com outros critérios clínicos de gravidade deve ser considerada, né? Ok, eu acho que as respostas foram dadas até o momento. Continue mandando, então, perguntas. O doutor Alexandre já está pronto, está a fala dele. Eu só vou falar de novo. O doutor Alexandre, então, nós estamos aqui com o papel dos imunomoduladores e antivirais na Covid-19, esse é o tema de hoje. Então, a gente tem duas partes dessa palestra, foi os imunomoduladores inicialmente, que foi feito pela doutora Karina, e agora, então, a gente vai para o papel aqui dos antivirais no tratamento da Covid-19. Por favor, doutor Alexandre, seu tempo. Bom, desculpem o pequeno problema técnico aí, acontece coisas da modernidade. A gente vai tentar falar um pouquinho do tratamento antiviral e da cloroquina, que tem alguma ação antiviral, mas tem uma ação imunomoduladora também um pouquinho. Bom, sobre conflito de interesse, é importante destacar que essa apresentação não possui conflito de interesse, nem mesmo ideológico, né, que tem sido um grande problema nessas discussões agora. Então, não há nenhum conflito de interesse, seja com indústria farmacêutica ou seja de fundo ideológico. Bom, primeiro, a gente vou dar uma explicada básica, uns 20, 25 minutos, mas nos primeiros 10 minutos eu queria explicar como é que funciona o processo para a gente descobrir se a gente deve usar ou não uma medicação para uma doença qualquer que seja. Então, a gente tem uma escala de evidências na qual a gente se baseia para fazer medicações ou não fazer medicações. O que é mais básico nessa escala são os estudos in vitro, estudo em teste de ensaio, que a gente vê se funciona fora de seres vivos e a molécula tem que passar nesses testes para a gente achar que é uma boa ideia utilizá-la. Depois a gente tem pesquisa em animais, seja em macacos, cobaias, camundongos, ratos, e os estudos em animais são uma prova principalmente de segurança, e se esses estudos se mostrarem benéficos, aí sim a gente passa para estudos em humanos. Em estudos em humanos, a gente tem editoriais, opiniões, ideias, e começam os relatos de casos dos primeiros usos em humanos. Depois uma série de casos, um número maior de humanos, depois estudos que chamam caso controle, comparando pessoas que usaram e não usaram, que isso é importante. E depois a gente precisa de trials randomizados, que é um trial aleatório, no qual se sorteiam pessoas semelhantes para tomar ou não tomar a medicação. Isso tudo é importante, esse sistema, porque a gente precisa de segurança para prescrever medicações. Quando que a gente pode usar medicações que não tem nenhuma comprovação científica até o momento? Então, dois casos. Uma doença que a mortalidade é tão elevada que qualquer evento adverso seria desprezível. E uma esperança que fosse de um efeito benéfico seria suficiente. Um exemplo anedótico disso é uma queda livre, por exemplo. Você está caindo num avião, alguém te oferece um paraquedas, fala, olha, não sei se esses paraquedas funcionam ou não, mas você quer ou você prefere pular sem paraquedas? Qualquer coisa vale. Se quiserem te dar uma asa de isopor, você quer, porque a mortalidade em queda livre é 100%.
Ou quando tem um efeito intermediário facilmente verificável. Por exemplo, o paciente não está respirando. Aí você entuba o paciente e põe uma máquina para respirar por ele. Ele volta a respirar. Então, a gente não precisa de um trabalho mostrando que aquela máquina ajuda, porque o efeito é obviamente verificável. Covid não se enquadra no primeiro critério. A mortalidade global de Covid tem vários estudos em andamento, mas pode tirar em torno de 0,4, 0,5, 0,6, nos piores cenários 1%. Portanto, 99% das pessoas vão se recuperar espontaneamente, de modo que não vale a pena usar medicações sem segurança atestada, com um efeito benéfico provável, mas que também pode ter um efeito maléfico e piorar essa mortalidade. 99% das pessoas vão se recuperar. Vamos começar falando da droga provavelmente a mais polêmica, né? A droga que virou razão de briga de família, de divórcio, que é a cloroquina. Então, a cloroquina e o seu derivado, a hidroxicloroquina, são duas drogas que são muito conhecidas há muito tempo, são usadas em doenças principalmente reumatológicas, lúpus principalmente, e é uma droga que tem sim uma ação in vitro, que é conhecida há muito tempo. Para Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, para ebola foi amplamente estudado, para o vírus da gripe, influenza, para dengue, para chikungunya e para mais de 10 vírus. Tem um monte de estudos que mostram que no laboratório você coloca lá as células infectadas pelo vírus, coloca cloroquina e realmente funciona. Mas estudos em vivo que testaram em seres humanos, nada, zero, nenhuma eficácia. Um argumento é que assim, não dá tempo de estudar porque a pandemia está aí, as pessoas estão morrendo, mas essa droga vem em estudo há mais de 10 anos para todos esses vírus e nunca funcionou. Não faço ideia de por que algum dia alguém achou que para esse vírus iria ser diferente isso. Mostrar alguns casos que são curiosos de como as coisas nem sempre funcionam como a gente pensa. Apesar de cloroquina ter um efeito antiviral, quando ela foi usada em Epstein-Barr, o que foi visto foi um efeito paradoxal. Ele aumentou a replicação viral em células de linfoma de Burkitt. Então, não é para todos os vírus que funciona. De novo, por analogia, não é porque ela tem ação para vírus da dengue, assim, que vai ser ótimo para o SARS-CoV-2. Mas para a maioria dos vírus é verdade que funciona. E para a ebola foi testado isso. Para a ebola in vitro, inibiu-se a replicação viral, mas quando fizeram estudos em vivo, não em seres humanos, mas em cobaias, ratos e hamster, ou não teve diferença de mortalidade, ou teve piora da infecção. Então, é perigoso usar essa medicação, porque pode ser que tenha, como teve já no caso do ebola, uma piora da infecção. O único jeito da gente ter certeza que isso não vai acontecer é fazendo estudo e não dando empiricamente para todo mundo. Um argumento muito utilizado quando vai se discutir os estudos que repetidamente têm mostrado a ineficácia da cloroquina e hidroxicloroquina é que a droga tem sido utilizada de maneira tardia. Todo mundo fala, porque usam quando o paciente já está morrendo, quando o paciente está na UTI, tem que usar logo de início, no precoce, nos primeiros sintomas. E é o que foi feito em influenza, que é um outro vírus, foi feito um trial randomizado, o melhor modelo de estudo científico, onde se sorteou, um grupo tomava placebo, que é nada, outro grupo tomava a droga, tomava cloroquina, e esses pacientes ficavam tomando para prevenir o resfriado, a gripe, na verdade, e porque tinha ação contra a gripe, a cloroquina. E esse estudo foi publicado lá, um estudo com quase 1.500 pacientes, e nenhuma diferença, 8 versus 9% de frequência de gripe. Então, esse estudo não serviu nem usado muito, muito precoce, que é antes da doença. Para a dengue, in vitro teve inibição de replicação viral e tem um trabalho da melhor metodologia possível, que é um estudo prospectivo, que sorteou os pacientes, deu placebo para um grupo, deu cloroquina, os pacientes eram iguais, não tinha mais grave, deu os pacientes que internaram com dengue e, de novo, nenhuma diferença entre cloroquina e placebo no desfecho dos pacientes. É um estudo do Vietnã, que mostrou que, apesar de cloroquina ter feito in vitro, em vivo não mudou o desfecho. E em chikungunya, que a gente teve uns 4 anos atrás aqui no Brasil, uma epidemia, de novo, in vitro, parecia muito promissora a medicação. Só que quando foi usada em macacos, piorou o desfecho. E em primatas, piorou as complicações crônicas. O Dr. Wilton, que é reumatologista, sabe que um grande problema da chikungunya é o paciente fica com artrite crônica meses depois, às vezes anos depois da infecção por chikungunya. E os pacientes que tomaram cloroquina tiveram uma piora significativa do número de articulações envolvidas. No grupo placebo, 1 articulação e meia, no grupo de cloroquina, quase 3,5.
articulações envolvidas, porque a cloroquina piorou a resposta do organismo adaptativa ao chikungunya. Mas ainda assim, parece que se merecia dar uma chance para a cloroquina, uma doença nova. Quem sabe nessa doença não funciona. Isso foi feito num trabalho muito bonito, nesse trabalho que foi bem no inicinho acho que foi fevereiro ou março, bem no início da pandemia, e eles fizeram em macacos, usaram todo tipo de uso de cloroquina que você possa pensar. Esse aqui é um grupo controle. Aqui à esquerda, o segundo é alta dose, começando no primeiro dia de doença, depois baixa dose, alta dose com azitromicina, baixa dose no D5, já quando os macacos estavam graves, e PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Eles começavam a droga 7 dias antes de infectarem os macacos, propositalmente. Então, eles mediam o nível de cloroquina no sangue dos macacos, faziam a inoculação do vírus, tudo muito bem controlado. E esse é o SARS-CoV-2, esse é o vírus da Covid-19. E analisaram todos os parâmetros, alta dose, baixa dose, com azitromicina, sem azitromicina, uso profilático, e não teve nenhuma mudança na carga viral que foi dosada desses macacos. Numa situação normal, esse estudo seria mais do que suficiente para interromper o desenvolvimento de droga. Qualquer droga que não passe no estudo em animais é interrompido, ela não vai para estudo em humanos. Porque não mostrou benefício, não vale a pena você expor humanos à droga, né? É assim, próximo, vamos tentar outra coisa que essa deu errado. Mas não sei por que alguém teve uma ideia de vamos continuar com a hidroxicloroquina. E aí foi publicado esse que foi o estudo que impulsionou no mundo todo o uso quase desesperado de cloroquina. O estudo de cloroquina, esse estudo do Dr. Didier Raoult, foi um francês, ele pegou 26 pacientes e comparou com 16 controles. Já é muito estranho, porque esses 16 controles, que são pacientes que não tomaram cloroquina, eram tratados em outros hospitais, de outra maneira. E os 26 pacientes eram no Hospital Universitário de Marseille, que era o hospital dele, do pesquisador. E ele decidiu que ele queria ver se esses pacientes tinham vírus no nariz no D6, e esse ia ser o critério de melhora dele. Ele escreveu também, chamam de endpoints secundários, são outros critérios que ele acha importante. Febre, duração da hospitalização, morte, que eu acho, inclusive, um critério bem mais importante do que cultura no nariz, né? Se a pessoa vai morrer ou não. Mas o Dr. Didier preferiu considerar a morte um desfecho menos importante do que a cultura do nariz. O resultado no 6º dia foi que 70% dos pacientes que tomaram cloroquina negativaram o vírus no nariz, contra 12% do que não tomaram. E esse dado foi alardeado como dado, olha, cloroquina diminui a carga viral no nariz no 6º dia dos pacientes internados, logo, cloroquina salva pessoas. E nada mais falso, nada mais falacioso. Ele não menciona várias coisas nos resultados ou tabelas. Quando a gente vai ler o trabalho com muito cuidado, coisa que as pessoas não fazem, né? As pessoas embarcaram em defender ou não defender a droga, mas quando a gente para ver o trabalho, a gente vê que dos pacientes, um paciente foi embora, um paciente parou por náusea, 3 foram para UTI e um paciente morreu. Esses 6 pacientes que estavam tomando cloroquina simplesmente foram excluídos da análise. Porque se eles forem incluídos, os resultados não serão tão bons. Então, o Dr. Didier Raoult, ele pegou, fez um estudo, deu a cloroquina para os 26 pacientes, tirou 6 pacientes no qual o desfecho foi ruim, e aí analisou só os que deram certo. Isso tem uma desonestidade intelectual razoável, e se a gente analisa os dados todos, brutos, funciona da seguinte maneira. Esse é o principal estudo de defesa da cloroquina. A internação em UTI no grupo de cloroquina foi 11%, e no grupo que não tomou cloroquina foi 0%. A mortalidade no grupo que tomou cloroquina foi de 4%, e no grupo controle foi 0%. Vou repetir para vocês, dos 16 pacientes que não usaram cloroquina, ninguém morreu e ninguém foi para UTI. E nos pacientes que tomaram cloroquina, o estudo do maior defensor da cloroquina, 11% foi para UTI e 4% morreu. Esse estudo foi publicado, a revista se desculpou por ter publicado o estudo, tal qual aconteceu no Lancet agora, todo mundo acompanhou, só que com muito menos publicidade, e ele continuou defendendo a droga. Ele fez esse segundo estudo, que era um estudo de 1.000 pacientes. Ele se empolgou com o primeiro estudo, e aí ele fez algo curioso. Fala que a droga é muito segura, mas ele excluiu 350 pacientes que tinham contraindicação cardiológica. Então, mais ou menos 1/4 do total de pacientes não pôde tomar a droga. Lembre-se que atualmente estão se advogando dar cloroquina para todo mundo, mas no próprio estudo do defensor da cloroquina, ele excluiu os pacientes que tinham qualquer coisa no coração. Ele pegou pacientes muito bonzinhos, 43 anos de idade,
80% não tinha nenhuma comorbidade, não era hipertenso, não era diabético, pacientes jovens, com score de gravidade bem baixo em 95%, e 77% não tinha nada ou quase nada na tomografia de tórax. Pacientes que provavelmente melhorariam sem nada. Isso aqui é o melhor paciente, eu já tratei centenas de pacientes assim, e isso não dá nada. Mortalidade, 1%. É alto. Para essa população, é muito alto. E hospitalização de mais que 10 dias, de 3%. 1% em UTI. Então, ele descreveu esse grupo, sem um grupo para comparar, todo mundo tomou cloroquina nesse grupo, com resultados bem ruins. Daí começaram a sair estudos maiores, independentes, não desse pesquisador, como esse estudo aqui, que era uma observação de pacientes hospitalizados com Covid-19. E aí ele mostrou que os pacientes que tomaram hidroxicloroquina morreram 32% desses pacientes. Olha aqui que eram muitos pacientes, eram 1.400 pacientes. 32% morreram. E quem não tomou hidroxicloroquina morreram 15% dos pacientes. 2,5 vezes risco maior de morrer com cloroquina. Isso não é honesto, o estudo, porque os pacientes podem ser diferentes. O que o pesquisador fez, o autor fez muito conscientemente, ele usou scores para casar os pacientes, para ver se os que estavam com cloroquina não eram mais graves. Cloroquina não teve nada com a mortalidade. E parece que foi isso mesmo que aconteceu. Só que aconteceu, mostrou que não fez diferença nenhuma depois que ele fez isso. Então, ele tentou casar os pacientes que tomaram e não tomaram cloroquina com a mesma gravidade, e aí o risco relativo virou de 1. Significa que não fez a menor diferença você tomar cloroquina ou deixar de tomar cloroquina pelas análises multivariadas ou com esse propensity score, que é uma ferramenta matemática que se usa. Bom, depois desses estudos aí, já devia ser suficiente, mas como continua se falando disso, fizeram um estudo mais interessante, porque toda a alegação de que paciente hospitalizado começou tarde, tinha que começar quando estava em casa. E esse estudo, que é da Global Rheumatology Alliance, que eles fizeram com a Universidade de Johns Hopkins nos Estados Unidos, triaram pacientes, com 121 pacientes que já tinham doenças reumatológicas, que alguns recebiam hidroxicloroquina antes de ter Covid, às vezes por anos. Mais precoce que isso é impossível. O sujeito tomava hidroxicloroquina há 5 anos, e aí ele pegou o Covid. Então, se o uso precoce é importante, nesses pacientes vai ser ótimo, porque eles já estão com cloroquina. O que aconteceu? Metade dos pacientes precisaram ser hospitalizados. Pode vir um segundo argumento. Não, mas são pacientes que tinham doenças reumatológicas, lúpicos, por exemplo. Aí eles compararam nos lúpicos os que tomavam cloroquina e os que não tomavam cloroquina. E qual que foi a diferença de hospitalização? Nenhuma. Dentre os lúpicos, com e sem cloroquina, interna, fica com a mesma gravidade, cloroquina não diminuiu 1, gravidade, com uso muito, muito precoce. Isso é um estudo suficiente para acabar com a profilaxia, achar que a cloroquina previne alguma coisa. Era suficiente para não prescrever a droga, a comprovação de falta de eficácia. E aí começaram a surgir alguns relatos um tanto alarmantes. O JAMA Cardiology, que é um jornal de cardiologia, publicou esse estudo não muito grande, um estudo relativamente pequeno, com 71 pacientes, mostrando um aumento do intervalo QT, que é uma alteração do eletrocardiograma que predispõe a arritmias. E isso acontecia em até 20% dos pacientes, com hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina mais azitromicina. Isso chamou a atenção e se seguiram outros estudos. Esse do Veteran Affairs, que é o Hospital de Veterano nos Estados Unidos, com um número já um pouco maior de pacientes, com cerca de 300 pacientes aqui, e eles mostrando que os pacientes que tomavam hidroxicloroquina e hidrox mais ácido tinham o dobro de mortalidade, 27%, 22%, do que os que não tomavam, derrubando aquela premissa que quem toma cloroquina não morre. A gente não sabe se isso é um viés por ser um estudo retrospectivo. Esse estudo não é o do Lancet, viu? O do Lancet a gente não vai nem citar ele, porque foi o estudo que foi retirado. E esse estudo aqui foi publicado, e esse é um estudo robusto. Ele é um estudo que estudou hidroxicloroquina com ácido, sozinha, só ácido e nenhuma droga. E nesses 1.400 pacientes, o que ele viu? Ele viu de novo que tinham arritmias cardíacas importantes, em 11% de um grupo, 14% do outro, 7% do outro, e quem não tomou nada, 6%. Então, arritmias cardíacas eram muito mais frequentes nesse grupo que tomava hidroxicloroquina com ácido. Inclusive, a proporção de morte era 25%, 20%, 10% e 12%. O dobro quem tomou hidroxicloroquina com ácido.
pode ter um viés, por ser um estudo retrospectivo, mas o que chama atenção é o seguinte, a gente não esperava mais arritmia, esperava menos, porque quem tem propensão a ter arritmia não é dada a droga, você prefere não dar a droga. Ter mais arritmia num grupo que já é selecionado para não ter predisposição é bastante preocupante. Baseado nesses estudos, quais que são as posições das maiores sociedades médicas do mundo? Isso aí foi agora, faz 2, 3 semanas atrás, o American College of Physicians, o Colégio Americano de Médicos, fez uma recomendação formal. Se devia usar cloroquina e hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, tanto para tratamento ou profilaxia. E todas as recomendações foram não. Não existem evidências ou não existem evidências sobre benefícios e riscos. Não deve ser usado por falta de evidência. Acompanhando isso, todas as maiores sociedades das especialidades envolvidas, de terapia intensiva, de pneumologia, de imunologia, Sociedade Brasileira de Infecto, de reumatologia e a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, se posicionaram oficialmente dizendo que essa droga não deve ser utilizada fora de estudos clínicos. Em estudo clínico, está ótimo, porque é monitorado, a gente precisa saber se funciona ou não. Mas você dá essa droga sem saber é perigoso, como a gente vai discutir mais tarde. A gente vai voltar um pouquinho no encerramento, mas só para falar um pouquinho das outras drogas. O Remdesivir é um antiviral que ele age interferindo na multiplicação do vírus, no RNA do vírus, e teve uma festa grande, uns 20 dias atrás, como se fosse a bala de prata que ia salvar todo mundo. O trabalho é um trabalho robusto, de mais de 1.000 pacientes, um trabalho randomizado, como deve ser, um trabalho onde os pacientes são sorteados aleatoriamente, que não tem risco de você ter um viés de seleção, escolher pacientes mais graves para tomar ou não tomar a droga. A droga teve um benefício de diminuir 4 dias a duração, o que é importante para pacientes irem embora mais cedo da UTI, mas em mortalidade ele não mostrou o benefício. Num grupo foi 12%, no outro foi 7%, uma diferença limite de 5%, mas sem uma diferença estatística. Talvez se o número fosse maior, até tivesse uma diferença estatística, mas de 5% não é a bala mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Então, o Remdesivir é uma droga que sim, que tem algum efeito, mas uma droga cara, que provavelmente não tá registrada no Brasil, se chegar vai ser muito cara, de difícil aplicação. Não dá para dizer que essa droga é a droga que tem que ser utilizada. Eu gostaria muito mais que cloroquina tivesse êxito. Droga barata, que está amplamente disponível. Essa droga me parece um pouco melhor que cloroquina, mas também longe de ser algo que compense. E as duas novas vedetes, que estão... A prova de que hidroxicloroquina não é essas coisas é porque as pessoas continuaram buscando outras coisas e já estão substituindo, né? Já está caindo a ficha que não tem lugar para cloroquina. E agora a nitazoxanida, que é um remédio usado para verme, né? Um vermífugo, mas que tem ação in vitro para várias doenças virais, e tem estudo em vivo para rotavírus e para vírus da hepatite C. Esse é um estudo interessante, pequeno, mas interessante, com 50 doentes, que tratou no Egito pacientes com hepatite C do tipo 4, que a gente não tem esse tipo no Brasil, e no grupo placebo ninguém se curou, e no grupo que tomou a droga, 17% se curou. Não vamos falar que isso é uma coisa ótima, mas é uma evidência de que realmente essa droga tem uma ação viral, tem uma ação antiviral e que pode funcionar. No entanto, estudos em vivo para Covid-19, 0. Revisei hoje, agora na literatura, não tem nada. E da onde vem os dados falando sobre os efeitos benéficos na Covid-19? Do WhatsApp. Todas as informações que vocês virem sobre efeitos da Anita, né, nitazoxanida, para tratamento de Covid, vem de WhatsApp. E o WhatsApp não foi e nem nunca será o meio mais confiável de divulgação de informações científicas. Justamente porque a grande maioria dos pacientes vai melhorar sem o uso de droga. Então, o fato de você dar a droga e a paciente melhorar não quer dizer que foi por causa da droga, a gente vai discutir isso. A última vedete é a ivermectina. Por que é a última vedete? Porque tem um vídeo no WhatsApp circulando falando que é para dar a droga. O que é bizarro, a gente vive num tempo onde as pessoas julgam o que é bom e é ruim para a sua saúde baseado em vídeos que receberam no WhatsApp. Mas a droga tem in vitro, de novo no laboratório, ação contra vários vírus, para zika, influenza, chikungunya, até para HIV, e a gente não trata HIV com ivermectina. Tem ação anticâncer, eu nunca vi nenhum oncologista
tratar nenhum tipo de câncer com ivermectina. Tem razão para bactéria, a gente não usa na UTI também. São todas ações in vitro, mas quando você vai testar em vivo num ser humano, a gente tem estudo para vírus do Nilo Ocidental, West Nile, e para parvovírus, mas nenhum desfecho clínico, sem melhora clínica. Você deu, baixou carga viral, não serve para tratar essas doenças. E estudos para Covid-19, zero. Nenhum, nada. Qual é a fonte de dados sobre efeitos benéficos para Covid-19 da ivermectina? WhatsApp. Então, o que a gente tem é nenhuma literatura médica para ivermectina, nenhum caso publicado na literatura. Hoje, já com mais de 7 milhões de casos, nenhum para ivermectina, nenhum para nitazoxanida, vários para cloroquina com resultado negativo. Então, o grande argumento quando a gente vai discutir essa questão é esse, né? Não, mas fulano falou que tomou e melhorou, ele até gravou um vídeo. E vários médicos disseram que estão usando no hospital deles e que os pacientes estão melhorando. A grande pergunta é, qual a chance de melhorar sem o remédio? Quantos desses pacientes não melhorariam tomando nada? Eu, pessoalmente, tive Covid, não tomei nada, tomei dipirona na minha casa, estou aqui falando com vocês e eu tenho certeza que não foi a dipirona que teve uma ação viral. Mas se eu tivesse tomado ivermectina, tranquilamente que as pessoas iam falar, tá vendo? Tomou ivermectina e ficou bom. Uma doença que cura 99% das pessoas espontaneamente, não faz sentido você atribuir a uma medicação o efeito da melhora do paciente. Parece isso que tem um gráfico que chama de correlações espúrias. Esse aqui é um gráfico do número de pessoas que caíram numa piscina e morreram afogadas e filmes do Nicolas Cage apareceu naquele ano. Você vê que quanto mais filmes do Nicolas Cage aparecem, mais afogamentos em piscina você tem. Quer dizer que as pessoas se afogam mais porque o Nicolas Cage aparece mais nos filmes? Não tem nenhuma correlação isso. Isso é só uma correlação não causal, não há uma relação de causa e consequência. Assim como se você dá um remédio para uma pessoa e a pessoa fica boa, não quer dizer que ela ficou boa por causa do remédio, nem o contrário. A pessoa tomou um remédio e morreu, não quer dizer que ela morreu por causa, se não tivesse tomado o remédio, não tinha morrido. A gente tem que ter muito cuidado na interpretação desse tipo de relação. Última coisa que eu queria comentar, acho que é o penúltimo slide, é o mito da falsa segurança. Outra coisa que a gente escuta muito falar é a questão, não, mas se bem não fizer, mal também não faz. Dr. Wilton, por exemplo, que é reumatologista, usa essa droga há muitos anos, né? Uma droga muito conhecida dos colegas reumatologistas, e realmente ela é muito segura. Ela é bastante segura, inclusive para uso crônico. Mas ela é muito segura em quem? Nos pacientes da reumatologia. Toda droga tem que ser estudada para a doença específica. Então, no paciente de COVID, é um paciente diferente, que ele tem 16% de inflamação cardíaca e a arritmia é muito maior do que outros pacientes. Vou dar 2 exemplos muito simples para vocês. AS é uma droga muito segura, todo mundo concorda. AS infantil, todo mundo toma, todo mundo tem problema de coração, toma AS tranquilamente. Se você der AS para um paciente com dengue, está na propaganda de dengue, aparece, né? No caso de dengue, não tome esse medicamento que contém AS, porque dá sangramento e mata. Um medicamento que pode ser muito seguro numa condição, pode não ter segurança em outra condição. Amoxicilina, um antibiótico simples. Se você der para um paciente com mononucleose, ele faz um rasco, então ele fica todo empolado. Aminoglicosídeo é um antibiótico excelente. Se eu tomar, não acontece nada. Se eu der para um senhor de 80 anos diabético, ele vai para a hemodiálise em 3 dias. A gente tem que entender que não existe um remédio que é seguro e ponto. O remédio é seguro no lúpico não quer dizer que ele é seguro no paciente com Covid, que é um paciente diferente. Então, para encerrar, queria deixar para vocês a minha ideia é que cloroquina e essas outras medicações todas, até o momento, elas são uma violação do princípio básico da medicina, o que a gente jura quando a gente faz medicina. É o princípio do primo non nocere, first do no harm, é o primeiro não faça mal. Ao prescrever qualquer coisa para um paciente, a gente não tem que só garantir que a coisa funciona, ajuda o paciente, mas a gente tem que ter certeza que a gente não está piorando o quadro do paciente. E a gente tem evidências que talvez a hidroxicloroquina piore e as outras medicações a gente não sabe. E não sabendo, esse risco é real. Hidroxicloroquina nunca foi estudada num grupo que tinha miocardite. Os estudos em vários vírus não mostram o benefício. Estudo que começou isso sofreu retratação. Nenhum estudo, e deve ter uns 50 estudos, não mostra redução de mortalidade só de vírus no nariz. O país que mais usou hidroxicloroquina foi a Espanha. E a mortalidade de lá foi horrível. O Japão, que não usou nada, tem uma mortalidade bem melhor. A gente precisa de mais estudos. Isso que é o caso. Não é queda livre e a gente não pode machucar os pacientes mais do que tratar os pacientes. Neste momento, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento
antiviral disponível para COVID. Obrigado. Então, pessoal, então só agradecer ao doutor Alexandre pela brilhante exposição, foi muito bom. A doutora Karina já está com a gente ali no vídeo. E a gente vai, então, começar passar perguntas para um e para outro. E aqui já tem algumas perguntas para o Alexandre, depois a gente pode redistribuir essas perguntas e fazer algumas perguntas que também chegaram, né, para a doutora Karina. Então, doutor Alexandre, aqui tem umas perguntas. Tem algumas pessoas, uma pergunta que está meio que recorrente, que era sobre o Avigan, que eu acho que é o Favipiravir, lá, o rosto do Japão e tal. Sim. Alguma indicação, existe dados sobre, que você comentasse alguma coisa sobre esse Avigan, que foi usado no Japão e foi na Rússia, se funciona? Sim. Tem o Favipiravir, o Lopinavir e Ritonavir, que é usado para HIV, também foi estudado, que é um outro antiviral. Nenhum desses estudos tem um trial randomizado bom comparando um grupo de placebo. Só o Remdesivir é o único que tem esse trial bom, comparando placebo com a droga. Então, estudos onde você compara tomar a droga com nada não funcionam, porque a gente não sabe se o desfecho seria diferente se não tivesse tomado a droga. Então, a Avigan continua naquele estágio que a gente não sabe se é melhor tomá-lo ou não tomar nada. Tá. Tem uma outra pergunta sobre se os pacientes com síndrome de angústia respiratória grave, o papel da procalcitonina, como monitorização tal, de melhora, etc. Como a gente, assim, na verdade, eles estão com infecção viral, mas por causa da SARA, eles se contaminam com infecção bacteriana. E a pergunta é o papel da procalcitonina nesse grupo de pacientes. Ótimo. Queria mandar um abraço para o meu amigo Cleiton Barbieri, que foi quem fez a pergunta. Excelente intensivista lá do Cleiton, procalcitonina acho que nunca foi tão útil, né? A gente usa procalcitonina há muito tempo na UTI para várias situações, mas a gente usa pouco em situações de exceção. Mas num paciente de COVID, onde o pulmão está todo branco e fazendo febre, é impossível você saber se esse paciente se contaminou numa pneumonia de ventilação mecânica ou se aquilo é só vírus. E a gente tem muito medo. Esses pacientes são muito graves. Se a gente deixa de dar antibiótico para eles um dia e eles têm bactéria com o vírus, eles não suportam. Então, a procalcitonina é um biomarcador que ajuda a gente a ver se superposto à infecção viral, a gente tem uma infecção bacteriana. Nos estudos primeiros de COVID, nas cohortes de Wuhan, eles usaram procalcitonina e ela foi muito boa em diferenciar. A procalcitonina era bem baixinha nos pacientes que tinham infecção viral. Não altera a procalcitonina a infecção pulmonar pelo SARS-CoV-2. Quando tiver procalcitonina elevada, vale a pena começar antibiótico de amplo espectro. Bom, eu vou fazer a próxima para a doutora Karina, mas antes disso, só se tem uma pergunta sobre o Remdesivir ainda, que no caso ele está perguntando sobre a indicação precoce, talvez na fase de replicação viral, se teria indicação. É isso. Então, o Remdesivir, esse grande estudo foi publicado em pacientes internados. E aí vai vir aquela mesma história, né, que faz muito mais sentido você dar um antiviral na fase inicial, depois que o vírus já fez o estrago, faz menos sentido. A gente não tem. E não tendo dado, nem sei se vai ter, né, um estudo grande com isso, não faz sentido a gente arriscar dar a droga, mas a gente não tem. De qualquer maneira, a atividade antiviral do Remdesivir não é maravilhosa, assim, eu não apostaria nessa droga como uma grande saída. Me parece, estão para sair os estudos maiores com heparina, né, que é o protocolo da doutora Eunara lá do HC do Sírio, e o Coalizão 3, que é um estudo com corticoide na SARA grave, devem sair os resultados esse mês. Não são da minha parte, são da parte da Karina, mas se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria mais nas medicações da parte dela do que os antivirais, que eu acho que dificilmente vão resolver o nosso problema. Bom, então essa pergunta foi feita pelo Carlos Uribe, obrigado aí pela contribuição, Carlos. E eu vou agora passar um pouco a palavra para a doutora Karina. É a mesma história de que fase da doença, se é a fase da replicação ou a fase da resposta imunológica. Aí tem uma pergunta que foi feita pelo Pedro Brito,
que ele fala sobre o tratamento imunoterápico, por que só em pacientes graves, né, em pacientes moderados a graves, e não, tal como você apresentou no slide final, não seria indicado, a indicação não seria melhor se fossem pacientes na fase precoce da doença? Essa seria a pergunta do Pedro. Tá. Só me lembre, a pergunta do Carlos era em que momento é isso? Usar medicação? A do Carlos Uribe, ela foi dirigida para o doutor Alexandre sobre... Tá, ok. E aí agora, é a mesma história da pergunta, só que a pergunta é sobre os imunomoduladores. Por que usar depois, né? Bom, nós temos no sistema imunológico, assim, teoricamente, o linfócito T, ele é capaz de reconhecer 10 a 9 epítopos antigênicos. E nós temos uma resposta imune inata capaz de reconhecer padrões moleculares associados a patógenos. Então, num sistema imunológico, se é uma pessoa que não tem fatores, né, de comorbidades, doenças associadas que podem levar a essa desregulação, não há necessidade de iniciar, por exemplo, uma imunoglobulina, um corticoide, porque você vai influenciar a progressão dessa resposta imunológica. Lógico, se o paciente tem algum outro fator, alguma doença prévia, né, diabetes, isso por si só já compromete a resposta imunológica. Essa resposta pode ficar comprometida. Então, é um paciente que deveria ser acompanhado mais de perto. Mas não tem, como foi mostrado na aula, não tem, até o momento, nenhum estudo comprovado, né, de uso dessa medicação inalatória. O único trabalho que eu encontrei foi do interferon alfa, num estudo feito na China, em comparação com um grupo canadense, que foi o interferon alfa inalatório, tá? Que seria o interferon do tipo 1, né, via inalatória. Isso foi pesquisa, né? Então, assim, de fase inicial, esses pacientes foram admitidos. Lembrando, eles foram admitidos no hospital. Não se aplica a medicação num paciente que está infectado, um imunomodulador, nesse caso, principalmente quando se tem poucos dados, num paciente em domicílio, paciente hospitalizado, e foi parte de um estudo. Muito bem, então aí a resposta. Agora tem uma pergunta que foi feita pela Laísa Bonfim, que tem uma coisa do ponto de vista técnico operacional, sobre uma coisa que sai na mídia muito, que é o soro, né, de convalescentes. Então ela faz uma pergunta assim: quando se deve colher? Existe algum nível de IgG que seria interessante para que você indique o paciente, né, essa pessoa que se curou para fazer? E sobre soroconversão. Seria esse conjunto de perguntas. Boa noite, Laís. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta, assim, que até o momento nos suscita interesse. Existem vários trabalhos avaliando a sorologia. Alguns mostram que a IgM pode seguir junto com a IgG. Num trabalho que eu li de uma paciente que teve uma pneumonia grave, a IgG até apareceu antes. Então, assim, você tem que lembrar que a resposta imunológica, ela segue um padrão. A produção de IgG, que é o anticorpo de memória, que é o que a gente quer que o paciente tenha, né? A proteção, que dá proteção, ela aparece tardiamente. Classicamente, essa IgG, a partir de 10 dias, 15 dias, já começa a aparecer. Mas no coronavírus ainda é uma questão em aberto, né? Então, alguns estudos mostram que isso pode ser um pouco tardio. E essa é justamente uma pergunta que não se sabe ainda. Qual seria a concentração desse soro? Porque alguns pacientes podem ter a presença de anticorpo, mas não serem totalmente eficazes. E ainda tem, assim, só o tempo realmente que vai nos dar essa resposta de forma mais segura. É a então, questão do passaporte de imunidade, né? Que isso até o momento. Ok, então fica a resposta. Antes, eu vou fazer mais uma para a doutora Karine e vou passar depois umas perguntas para o doutor Alexandre. Tem uma pergunta que foi feita pela Silvana Fael,
que ela pergunta sobre a questão de monitorização desses pacientes do ponto de vista de dados imunológicos / bioquímicos. Seria interessante a dosagem de IL-6 ou estudar subpopulações de linfócitos T ou de linfócito B ou células NK para acompanhamento da evolução e monitorização do tratamento? Sim, sem dúvida. Boa noite, Silvana. Obrigada pela pergunta. IL-6, particularmente, eu não sei se teria uma função assim para acompanhamento a longo prazo, né? Já que ela é uma citocina de atividade pró-inflamatória naquele momento em que você está infectado. Agora, contagem de linfócitos, sim. Por quê? Porque, assim, se há uma linfopenia, uma linfopenia total, geralmente tem diminuição de CD4 e CD8. Os trabalhos mostram que o linfócito B, ele está em nível normal, mas tudo que a gente puder ter de informação nesse momento seria, assim, válido. Há um trabalho colaborativo do professor Antônio Condino Neto, da Universidade de São Paulo, com um grupo da França, no sentido de avaliar esse sistema imune naqueles casos em que o paciente é relativamente jovem, né, e não tem fator, não tem comorbidade, não tem doença. Então, por que ele vai a óbito um jovem de 20 anos que não tem nenhuma doença prévia conhecida? Esse sistema imunológico, que aparentemente não é comprometido, ele falhou. Então, acredita-se que possa haver um background genético, uma alteração genética que possa levar a esse desfecho fatal. Bom, obrigado novamente. Eu vou fazer umas perguntas, eu acho que eu vou agrupá-las aqui para a doutora Alexandre, porque estão surgindo muitas perguntas aí, né, sobre tratamento. E eu acho que vou falar duas coisas assim que estão surgindo, que seria as perguntas, enfim, sobre anticoagulantes. Tem o Alejandro Bomberrieto, que é a Letícia Aires, que pergunta um pouco sobre o papel dos anticoagulantes, é um pouco fora do título, mas da palestra, mas eles estão perguntando, são duas perguntas. E tem uma colocação aqui de um Paulo Reis, que se repetiu em outra pergunta, sobre ivermectina ainda, sobre alguns estudos que surgiram. Assim, tem um estudo do Peru que fala sobre esse uso, acho que é estudo aberto, e eles queriam que você talvez falasse alguma coisa sobre... ele até cita aqui, né, de onde ele saiu, um endereço eletrônico. Então, seriam essas duas. Um é o papel dos anticoagulantes, até que o protocolo espanhol trouxe isso para a gente há 1 mês e meio atrás, né, o uso até precoce, e algumas pessoas começaram a utilizar logo na primeira fase da doença. E a outra era sobre a ivermectina, falando um pouco que tem estudos, tal, talvez comentar sobre a qualidade desses estudos. Ok, então, primeiro sobre a ivermectina, Paulo, eu desconheci esse estudo, dei uma olhada agora, enquanto a Karina falava, dei uma olhada. É um estudo retrospectivo, não randomizado, não controlado, sem análise multivariada, então não dá para comparar. Os pacientes que tomaram a ivermectina podem ser muito diferentes, podem ser tratados em locais com recursos melhores, podem ter graus de gravidade diferentes, fatores de risco diferentes. Então, não dá para você comparar pacientes que tomaram a droga e pacientes que não tomaram a droga sem comparar os grupos, sem comparar o restante. Pode ser que um grupo tivesse num local que tem UTI, o outro não tem UTI. Então, os dados não podem ser analisados de maneira a chegar a uma conclusão definitiva. O que precisa é de um estudo prospectivo randomizado. Ivermectina nunca teve nenhum estudo para nenhum outro vírus. É um candidato como qualquer outro, mas antes da gente sair prescrevendo droga para todo mundo, a gente precisa de estudo. Para uma doença que mata 90% seria razoável, para uma doença que mata 1% não é razoável o chute. A Letícia, que é de Goiânia. Oi, Letícia, tudo bem? Minha experiência com anticoagulante tem sido favorável? Não sei, porque a gente está perdido com anticoagulante. A gente, nessa doença, a gente vê coisas impressionantes. Eu tinha um colega médico, tinha um dedímero de 30 mil. Dedímero é um exame que a gente usa para ver a chance de trombose. Mas ele pode se alterar com várias coisas. Eu nunca tinha visto dedímero de 30 mil na minha vida. Assim. E o paciente estava bem, estava ótimo. E aí, o que faz? A gente anticoagula o exame, porque o paciente estava bem, não tinha trombose nenhuma. Fez tomografia do pulmão para ver se tinha trombose, não tinha nada. Existe um estudo em andamento, um estudo sério, bem feito em andamento, que vai responder isso.
Até o momento, o que a gente está fazendo na maior parte dos serviços é, nos pacientes hospitalizados, a gente usa heparina profilática, e nos pacientes que têm esse exame do dedímero muito alto, às vezes a gente aumenta a dose da heparina. Porque tem um racional razoável por trás disso. Você tem um marcador de trombose, então você usa a medicação para evitar a trombose. Mas a resposta definitiva, se a gente está fazendo isso certo, ou se tem que fazer mais ou menos, só com esse estudo que vai sair. A gente ainda não tem uma definição sobre quando fazer, quanto fazer de heparina e se o dedímero é o melhor marcador para decidir isso. Alexandre, você podia só complementar a resposta do Paulo, que o Paulo pergunta, porque a ivermectina está muito na mídia, né, agora, porque a cloroquina está meio que Embaixo. relevando algumas. Ele está perguntando se já tem algum estudo, alguma proposta, algum protocolo em vista, no sentido de trazer alguma informação a mais sobre a ivermectina. Sim, aqui no Brasil não tem, mas fora tem. Inclusive no próprio paper que ele me mandou, ele fala que tem acho que 19 estudos em andamento. Tem estudo para tudo. Deve ter hoje uns 500 estudos em andamento para tratamento de Covid com as mais variadas coisas. Eu não conheço a fundo. Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem nenhum estudo em andamento. A gente tem com hidroxicloroquina, com ácido, com plasma de convalescente, com corticoide, com heparina, com ivermectina. Eu não sei se tem estudos em andamento no Brasil. Isso, Will, é curioso porque você falou, a ivermectina é a nova coisa. Parece que a gente precisa de um salvador da pátria, né? Sempre, né? Era a cloroquina e agora um monte de estudo mostrando que a cloroquina não funciona e aí vem o novo. Até saírem estudos mostrando que funciona ou não funciona e se não funcionar, vai vir um outro. Até que passe a pandemia. Importante a gente fazer bem o que a gente sabe fazer. Terapia intensiva, ventilação, profilaxia de trombose. Isso é o que mais tem salvado o doente de Covid, mais do que qualquer fórmula mágica. Tá, tem mais uma pergunta, aqui foi feita por Jéssica Fufaro. A Jéssica, a preocupação dela, eu acho que talvez os dois possam comentar, é sobre você iniciar imunomodulador, que você sabe que tem, né, implicações na resposta imunológica, e ela pergunta se teria algum perigo você não usar o antiviral num paciente que você quer interferir na resposta imune. E aí ela segue, né? Seria prudente usar um antiviral no paciente com Covid que inicia imunomodulador? Seria só por uma questão de prudência? Acho que as fases são um pouquinho diferentes, né? A fase onde você usaria o antiviral seria na fase precoce, nos primeiros 5 dias, e o imunomodulador já na fase mais inflamatória, onde a atividade viral seria bem menos relevante. Outra coisa que dos imunomoduladores, o único que é realmente imunossupressor é o corticoide em dose alta. Os outros agem em sítios muito específicos, né? Na IL-6, o interferon faz uma bagunça, né? Na IL-2, mexe com um monte de coisa, mas não é uma medicação exatamente imunossupressora que vai elevar a sua carga viral. Então, eu não acho uma condição sine qua non a gente ter que fazer um imunomodulador e ter obrigatoriamente que fazer um antiviral, porque senão vai explodir a carga viral. Eu não vejo isso como uma condição necessária, não sei o que a Karina acha. Não, concordo plenamente. O objetivo da medicação em si é você mudar, tentar modular para mais ou menos essa resposta imunológica. Então, assim, é só indicado se ela está disfuncional, não tem necessidade de se iniciar, por exemplo, com alguma medicação que influencie nessa resposta, a não ser que ela fique desregulada. Assim, eu entendo a preocupação dela, assim, Alexandre, porque assim, muitos protocolos tem o ritonavir e liponavir, assim, acho que quase todos que a gente vê tem. De repente, por trás de quem elabora os protocolos, talvez seja essa preocupação de deixar eles sem. Então, era só isso, talvez pudesse complementar. Eu acho que um racional teórico existe, mas eu não acho que seja fundamental, eu não teria medo de fazer. Tem só uma questão do Willi aqui, o Willi Pinheiro, lá atrás, que ele perguntou qual que é o papel dos estudos retrospectivos de coorte, né? Ou estudos caso-controle, assim, como o artigo do Lancet que foi despublicado, uma vergonha para o Merra e para a Surgisphere, né? Esses estudos são muito importantes para alertar para hipóteses. Todo estudo retrospectivo de controle, ele levanta a hipótese, fala, isso pode estar acontecendo. Desenhe um estudo prospectivo para ver se essa hipótese é válida. O que os estudos retrospectivos de coorte mostraram no caso da cloroquina foi, 1, ausência de eficácia, 2,
aumento de mortalidade, 3, presença de arritmia. Não quer dizer que essas coisas todas existam, mas que elas devem ser chamadas à atenção. E quando isso aparece no estudo retrospectivo de coorte, e esse foi despublicado, mas vários outros não foram despublicados, a gente não pode usar a droga empiricamente até que tenha um estudo que ateste a segurança da droga. Então, esses estudos são importantes, mas quem bate o martelo são estudos randomizados, prospectivos, duplo cego, placebo controlado. Bom, tem mais perguntas? Se vocês quiserem opinar sobre algum questionamento que foi feito aí e acharem interessante, que vai enriquecer o debate, tem alguma pergunta sobre evolução pior em pacientes com relação à tipagem sanguínea, que é sangue A, sangue AB? Seria alguma fundamentação para isso? Ele fez para você, doutora Karina, fique à vontade, então, para responder. Em relação à tipagem, não sei, desconheço assim, se há uma influência. Saiu de novo um estudo observacional agora, assim, mas não sabemos, né? O mecanismo mal explicado, é tudo desconhecido. Eu vou tentar fazer aqui, Wilton, um passadão de 30 segundos em cada uma para a gente não deixar muita gente sem resposta. Utilização de hidroxicloroquina com azitromicina na Prevent Senior. Estudo não foi publicado, provavelmente nunca será publicado. Eles começaram a fazer estudo antes da liberação do Comitê de Ética. Eles não testaram ninguém para saber se as pessoas tinham Covid. É um estudo sobre nada, porque os pacientes não tinham diagnóstico de Covid, nem PCR, nem sorologia. Eles deram hidroxicloroquina e ácido para um monte de pessoas e acharam um monte de dados. Não tem tomografia. O estudo é horroroso e eu nunca daria, se fosse o meu avô, 2 drogas que podem causar arritmia por um vozinho de 80 anos. Então, eu não consigo acreditar nos dados, porque o desenho do estudo é vergonhoso. Aspirina como profilático eu nunca faria, não tem nada disso prescrito, não acho razoável. Vitamina D e zinco, a mesma coisa, se tivessem correlações fortuitas, não causais, a gente não pode ficar nessa loucura de achar que qualquer coisa que está aparecendo aí eu vou prescrever. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Se existe estudo de qualidade randomizado, publicados com uso precoce de 1 ou 2 dias de sintomas de pessoas de grupo de risco algum em andamento. Existe, inclusive foi publicado, isso eu não pus, no estudo com cloroquina, de estudo profilático, preventivo, com resultado negativo. Começaram a tomar, analisaram depois, tiveram Covid do mesmo jeito. Então não funcionou, pelo menos para... O que mais tem hidroxicloroquina de estudo, não funcionou o uso preventivo, que é o mais precoce que a gente pode saber. Karina, doutora Karina, você apresentou uns slides com a resposta disfuncional, né? Como é que seria uma resposta normal e uma resposta disfuncional? E a gente sabe que talvez 10 a 20% desses pacientes evoluem com essa resposta disfuncional, na sua opinião. Isso é decorrente de mecanismo de evasão do vírus ou um mecanismo associado à resposta do hospedeiro? Existem algumas teorias, né? Até pela exposição repetida, como profissionais de saúde, alguns trabalhos têm relatado isso, uma alta taxa, assim, né, de um contrato assim muito próximo com pessoa extremamente doente. Mas assim, do ponto de vista da resposta imunológica, a gente tem que colocar em 2 aspectos. Primeiro, é o paciente que já tem alguma doença, alguma alteração vascular. Isso tudo influencia naquela migração de célula para tecido inflamado. Se é diabético também, paciente obeso também, há uma diminuição dessa mobilização, dessa troca de informação entre as células do sistema imunológico. E uma outra questão é justamente assim mesmo. É um paciente jovem, adolescente, não tem nenhuma doença conhecida. Em alguns casos, a gente conhece de defeitos de Toll-like receptor, que são receptores de vírus, que pacientes que têm herpes, eles podem evoluir para uma encefalite viral. Ou seja, é algum defeito molecular, né? Ou de sistema imune inato, ou alguma deficiência no sistema imunológico adaptativo que o paciente pode complicar. Então, tem esses 2 aspectos, né? Ou uma doença associada, idade, os fatores que todos nós já sabemos, e o objetivo justamente desse trabalho colaborativo é encontrar essa resposta. Por que, por exemplo, alguns pacientes, e isso a gente atende na imunologia, né?
no ambulatório, porque pacientes que, em contato com o vírus Epstein-Barr, podem evoluir com uma hepatite fulminante. Não é o vírus, é o hospedeiro, é a pessoa que tem mutações genéticas em uma das moléculas do sistema imune que desencadeia quadro grave. Tem uma pergunta aqui sobre os hospitais de Brasília, qual protocolo estão usando. Os 2 hospitais onde eu trabalho no Sírio de Brasília e no Hospital Brasília, nosso protocolo não contempla o uso de nenhuma medicação específica, porque não há comprovação. Isso é o que todas as sociedades de especialidades sérias fizeram, todas as instituições sérias, universidades sérias fizeram. Mas cada médico e o seu paciente estão livres para decidir o que em conjunto acharem que é melhor entre eles. Então, se o paciente tiver desejo de tomar das medicações, que ele está convencido por qualquer motivo que seja, porque recebeu muitas mensagens no WhatsApp sobre o assunto, e o médico dele também está convencido, por qualquer motivo que seja, e os 2 entrarem em acordo, o médico é livre para prescrever. O CFM, inclusive, se posicionou que o médico tem essa autonomia, o paciente pode combinar com seu médico. Mas, enquanto instituições, a grande maioria dos hospitais não tem protocolo de tratamento com nem hidroxicloroquina, nem azitromicina, nem tocilizumab, nem corticoide precoce, nem vitamina D, nem zinco, nem ivermectina, porque essas drogas carecem de comprovação científica. E a gente não pode prescrever drogas, é antiético prescrever drogas sem comprovação científica, a menos que sejam situações desesperadoras, que não é o caso da maioria dos casos de Covid. Dr. Luciano Azevedo, intensivista do Sírio-Libanês, escreveu para a gente aqui fora do chat, que nunca existiu estudo da Prevent Senior publicado ou divulgado, não mesmo. O estudo da Prevent Senior é uma fofoca de WhatsApp, porque não tem nada, não tem preprint, não tem nada. Então a gente não vai saber os dados. A gente tem que parar nessa fase da pandemia de ficar acreditando em fofoca. No médico de não sei aonde que falou que tratou 100 doentes e gravou um vídeo e disse que é ótimo. Ciência não funciona assim. Ciência funciona com dado, com estatística, com publicação, revisão de pares. É o único jeito da gente avançar com tratamento adequado para a Covid. Bom, então, o estudo da Prevent Senior, na verdade, estava respondendo por sanções éticas pelo Conselho Regional do CREMESP, porque ele foi denunciado, porque as publicações surgiram antes de ser aprovado pelo Comitê de Ética. Então, eu acho difícil ele sair, né? Ele saiu uma espécie de pré-print, que nem pré-print era, porque não foi submetido a nenhuma plataforma de pré-print. Então, provavelmente não sairá. Então, ficou realmente como boato mesmo. Com relação à cloroquina, eu acho que tem um protocolo que foi publicado pelo grupo Cochrane. Esse grupo, ele prevê que sejam respondidas, ele planejou 3 perguntas que eu acho que serão muito interessantes, assim que eles conseguirem responder, que o tratamento, o desfecho que ele quer ver, se o tratamento diminuiu mortalidade ou não. Assim, você tratou o paciente com cloroquina, houve que impacto no desfecho primário? Mortalidade, PCR diminuiu. Ele fez uma segunda pergunta, um grupo de pergunta, que é não terapêutico, mas o uso profilático da cloroquina em 2 situações. Primeiro você testou positivo, vale a pena tomar ou não vale a pena tomar? Isso seria uma resposta. E a outra resposta, você não testou ainda, mas você se expôs. E aí, você seja um pós-exposição, são esses 3 braços que vai ter no protocolo Cochrane, que se você entrou em contato, você não sabe se vale a pena sair correndo na farmácia e tomar cloroquina ou não. Então, são essas respostas que estão vindo com o protocolo do Cochrane, que é um grupo de alta respeitabilidade, e acho que talvez a gente tenha respostas, mas isso vai depender também de qualidade de estudos, tem estudos randomizados, etc., que estão trabalhando dessa forma. E eu acho que tem a própria pergunta que você respondeu, doutor Alexandre, sobre os protocolos em andamento em Brasília, que foi da Antoinette Blackman. Protocolos, tem alguns andamentos. Tem plasma e convalescente, né? A gente tem recrutamento para plasma convalescente. Vários hospitais estavam participando do protocolo Coalizão, que são 3 braços, um para paciente leve, que comparava hidroxicloroquina, o outro hidroxicloroquina com azitromicina e o outro nada. Para pacientes moderados era hidroxicloroquina e hidroxicloroquina com ácido. O que eu acho bizarro, existia um braço assim, que não, grupo que não toma nada, como se hidroxicloroquina fosse o ponto pacífico no paciente grave, e um terceiro braço com uso de dexametasona para pacientes com SARA. Alguns hospitais estavam recrutando, a maioria já parou de recrutar. Provavelmente esses estudos serão encerrados,
por ineficácia das medicações. Plasma de convalescente, existe um recrutamento, mas eu não creio, nunca funcionou para quase nenhuma doença, né? Eu não acho que para a COVID vai ser a solução. Tinha uma outra pergunta interessante. Não, Sobre o anticoagulante. era só para Perguntando terminar aqui a se a gente pergunta do costuma Antoinette. usar só quando tem evidência de trombose ou se começa no início dos sintomas. A resposta é até o momento, em nenhum e nem outro. Quando tem trombose, foi tarde demais. Você deixou de usar o anticoagulante quando devia. Quando você usa no início do sintoma para todo mundo, provavelmente é fútil. A grande maioria das pacientes não vão ter nada. Mas eu vi um estudo chinês essa semana, impressionante. Pacientes hospitalizados com Covid-19, em uso de heparina profilática, 30% tinham evidência de trombose quando procurado ativamente com Doppler, com o exame que procura trombose. Isso é chocante, a gente não conhece, eu não conheço isso de nenhuma outra doença, exceto o SAF, que é a sua, né, que faz anticorpo de fosfolípido. Mas assim, em doenças virais, eu não conheço nenhuma doença viral onde 30% dos pacientes internados façam trombose, talvez não trombose clinicamente significativa, mas quando iam passar, o estudo era para procurar trombose. Então eles faziam Doppler em todo mundo e acharam 30%, mesmo os pacientes tomando anticoagulante. Então acho que o resultado dos estudos da doutora Eonara, lá do CIRI do HC, vai dizer para a gente quem precisa de anticoagulante, se tem algum critério e o momento do anticoagulante. No momento, quem interna toma anticoagulante. E quem fica muito grave toma mais anticoagulante. A gente tem feito assim. E, assim, era só um complemento sobre a resposta da Antoinette, Alexandre, que ela pergunta, porque na verdade naquele protocolo espanhol, que a doutora veio, fez, né, um webinar em vários lugares, etc., ela falou sobre o timing de se usar esteroide e ela meio que faria para antecipar. E aí acho que a pergunta dela está mais nesse sentido, se teria um momento, uma fase, digamos assim. Então, a gente não sabe, a gente precisa de estudo. Eu não conheço pessoalmente a doutora Marina Bucar, que é a médica lá na Espanha, que está muito em alta, assim. Eu tenho o maior respeito por ela, eu assisti os vídeos dela há muito tempo atrás, antes dela ficar tão famosa. Achei extremamente didático, me parece uma pessoa com um conhecimento de clínica médica muito bom, uns vídeos grandes, elucidativos, contando toda a fisiopatogenia, evolução, mas na parte de terapêutica eu considero vários equívocos, vários. É uma salada, assim, dar antibiótico para todo mundo no primeiro dia, corticoide dose alta, heparina, azitromicina e cloroquina. Então, eu acho que a gente tem que ter mais calma. A gente não sabe porque os pacientes melhoraram. Os resultados da Espanha não foram nada brilhantes. As curvas de mortalidade lá foram bizarras. As UTIs ficaram lotadas. Se os protocolos dessem tão certo, as UTIs estavam vazias. As UTIs ficaram vazias quando a pandemia passou. Igual em todo lugar. Depois de um tempo, se esvaziam as UTIs. Então, eu não acho que cloroquina ou qualquer protocolo tenha salvado. Eu recebi outro dia, faz 2, 3 semanas, um documento chamado Protocolo Brasileiro de Tratamento da Covid-19, que tinha como um dos autores a doutora Marina, feito lá em Floriano, no Piauí, com base na experiência deles. E é uma coisa bizarra, assim, porque eu não tenho nenhum interesse da infectologia, ser a dona da verdade, mas me parece que uma doença infecciosa, que tem um componente pulmonar e que leva os pacientes para a UTI, devia ser tratada por intensivistas ou pneumologistas, ou talvez reumatologistas do tocante à cloroquina, ou imunos, se for alguma droga, ou infectologistas. E os dois autores principais do protocolo de tratamento de Covid eram um oftalmologista e um médico nuclear, que eram os médicos que encabeçavam o tratamento de uma doença infecciosa. Que, assim, eu sou absolutamente incapaz de fazer um protocolo de PET scan para qualquer doença que seja, ou um protocolo de tratamento de catarata. Eu acharia muito esquisito o infectologista escrever um protocolo de tratamento de miopia. Então, a gente está vivendo tempos estranhos. Acho que a gente precisa respirar fundo, pensar com as instituições. Nenhuma instituição séria, sociedade do mundo inteiro, validou qualquer protocolo de tratamento. A gente não pode, médicos individuais, por melhores que sejam, enquanto pessoas físicas, acharem que descobriram o tratamento de uma doença tão complexa e divulgarem isso na internet, ou em protocolos, como se fosse verdade. A gente precisa ser mais responsável num momento onde está todo mundo desesperado por uma cura. Bom, só dando reforço, assim, acho que a gente, no Brasil, nós temos muitos profissionais extremamente competentes, eu acho que, assim,
eles estão juntos em sociedades específicas, né, relacionadas às suas próprias especialidades, eles estão atentos a tudo que está ocorrendo no Brasil, e eles são as pessoas indicadas para nos dizer o que tem que ser feito. Então, eu acho que as sociedades brasileiras de especialidades, elas são extremamente atuantes, elas estão sempre produzindo boletins e informações e se posicionando frente a tudo que está acontecendo. Eu acho que é muito interessante assim, que toda a classe médica, antes de, né, publicar coisas, dá uma olhada no que está no site, isso é aberto para todos, orientem as pessoas a procurar os sites, porque ali é muito elucidativo e são de pessoas que lidam com aquilo na vida real. Então, eu acho que é uma deixa. Eu acho que a gente pode ir para o final, assim, só para trazer a doutora Marina, assim, uma resposta sorológica. Tem uma pergunta aqui sobre respostas sorológicas, acho que é do Thales. Do Thales, isso é. Ele pergunta sobre essa resposta da IgM, ele tem uma curiosidade relativa a isso. Essa IgM, ela pode durar quanto tempo? Nos pacientes que não têm sintomas. Ele faz a dosagem da IgM alta, mas ele não está sentindo absolutamente nada. Ele queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Bom, a resposta imune com produção de anticorpo, a gente sabe que a IgM ela já está na célula, então ela é a primeira a ser liberada, né? A IgM. E num quadro de infecção, porque na verdade assim, é uma infecção, como a gente mostrou, com um espectro grande de manifestação clínica. Então, é uma infecção, mesmo o paciente assintomático. Geralmente, essa IgM fica positiva a um pico nos primeiros dias, né? 15 dias, e 30 dias a IgM começa a reduzir, a diminuir. E aí começa, a partir de 10 dias, 12 dias, a IgG aumenta. Existem alguns trabalhos que relatam também essa curva paralela, ou até junto, de IgM e IgG. Alguns relacionam até com reação cruzada com um outro tipo de coronavírus, porque a gente está vendo o SARS-CoV tipo 2, mas existe o tipo 1, então poderia ser uma explicação também e avaliar com cuidado essa metodologia. Então, a gente espera que mesmo o paciente assintomático siga aquela curva clássica de produção de anticorpo. Primeiro IgM nos primeiros dias, a partir de 30 dias mais ou menos, a IgG começa realmente, a partir de 10 dias, desculpem, a IgG tem os níveis séricos mais elevados. É o que a gente espera. Há questionamentos de alguns imunologistas se essa IgG, se ela vai persistir a longo tempo, se ela vai realmente ser neutralizadora. São questões que a gente vai, no decorrer do tempo, poder ter as respostas, né? Se poderia ser que nem HIV, que, por exemplo, o paciente HIV positivo, ele tem IgG para o vírus, mas esse anticorpo, ele não tem, assim, uma função tão eficaz na eliminação do vírus. Então, obrigado, Karina. Bom, pessoal, já são quase 9 horas, eu acho que a gente já pode encerrar. Eu vou passar a palavra para os dois palestrantes, dar um recado final, assim, uma despedida. Caso tenha perguntas que precisem ser respondidas, eu acho que a gente pode tentar em contato depois com essas pessoas que perguntaram, para ver se a gente consegue responder, mas não são quase 9 horas. Acho que a gente podia vir só mensagens finais, uma da Karina, depois do doutor Alexandre, sobre os temas de hoje, as perguntas, etc. Eu agradeço a oportunidade. Como uma pessoa que adora estudar o sistema imunológico, é um momento assim de discussão muito importante. Eu acho que desde a minha formação, nunca vi tanto trabalho para tentar entender uma doença que é tão complexa e tantas pessoas interessadas, né? Entender em como agir melhor. Agradeço a participação dos colegas nesse trabalho, nessa vontade de procurar compreender e fazer o seu melhor. Cada um está buscando, né, dentro da sua especialidade, entender e procurar dar o melhor para o paciente. E concordo com a fala do Alexandre, no sentido de que o nosso papel como médico é ajudar, tratar, curar quando possível, mas evitar causar dano ao paciente. Essa é uma das premissas básicas da medicina e a gente tem que lembrar disso na nossa profissão. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, queria agradecer também
e lembrar que em tempos de pandemia, a última coisa que a gente deve fazer é evitar moda. É fazer bem feito o que a gente sabe fazer. Então, o que tem mudado mortalidade de verdade na Covid não é nenhuma vitamina, nenhum antiviral, nenhum remédio, é assistência médica de boa qualidade, principalmente suporte de terapia intensiva de boa qualidade. Profissionais treinados, com boa estrutura, e se a gente fizer tudo certinho, a gente vai ter mortalidades bem baixas. Quando tiverem mais informações, a gente pode lançar a mão de alguma medicação, mas fazer isso de maneira intempestiva, com o argumento de tem que se fazer alguma coisa, não é razoável. Para dengue, a gente não tem medicação nenhuma, a gente tem epidemias de dengue todo ano no país. E a gente não sai fazendo antiviral nenhum loucamente. A gente espera a dengue passar, inclusive as dengues graves, né? Choque da dengue, hemorrágica da dengue. A gente tem várias doenças assim e a gente tem que aprender a conviver com isso. O sentimento de frustração médica, às vezes, é maior que a impotência. A gente quer fazer alguma coisa, porque como não posso fazer nada, a gente pode fazer muita coisa, mas não precisa ser exatamente uma pílula mágica. Basta dar bom suporte ventilatório, suporte de terapia intensiva. A maioria dos pacientes vão sair muito bem. Então, tá bem. Boa noite, pessoal. A gente vai encerrar, então, o nosso webinar do Saving agora. Eu encerraria agradecendo, então, aos dois palestrantes, a doutora Karina Mello e o doutor Alexandre Cunha, pelas brilhantes explanações e por ter enriquecido a nossa noite hoje com informações relativas à doença, que foi a Covid-19, e esperemos os próximos. Então, boa noite.